Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem provocador, baseado na obra de Marcelo Barbosa Duarte, A Antropofagia Política. E para começar, já vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Será que a política, do jeito que a gente conhece, pode ser uma forma de canibalismo? Parece um exagero, né? Mas olha, a gente vai ver que essa ideia é bem mais profunda do que parece à primeira vista. Então, nesta primeira parte, vamos arrumar o terreno para entender essa ideia, que é bem surpreendente. A gente vai questionar se toda essa linguagem violenta da política não esconde um significado, digamos, um pouco mais literal. É muito comum a gente ouvir falar em aniquilar, destruir ou até engolir um adversário político, certo? Pois é, a teoria da antropofagia política sugere que isso pode não ser só retórica. A ideia é que consumir um oponente de forma simbólica, pegando para si as qualidades e o poder dele, é na verdade uma estratégia central para chegar e se manter no poder. Mas para a gente entender o simbólico, primeiro a gente precisa dar uma olhada no literal. E para isso, vamos viajar por uma história da antropofagia que, olha, talvez seja bem diferente daquela que contaram pra gente. Agora, isso aqui é muito interessante porque desconstrói uma ideia que está na cabeça de quase todo mundo. A gente pensa em canibalismo e logo vem a imagem de algo distante, primitivo, né? Mas a história mostra que o buraco é bem mais embaixo. A realidade, como o material de base aponta, é que essa prática de comer carne humana existiu em várias culturas que se consideram o topo da civilização. E essa linha do tempo aqui mostra muito bem como essa história é longa e complexa. O próprio termo foi criado pelos gregos. Os romanos, que se achavam o máximo, precisavam se distanciar de suas próprias origens, que também tinham essas práticas. E aí, séculos depois, os mesmos europeus que tomaram susto com os rituais aqui nas Américas tinham um histórico bem recente de canibalismo por pura sobrevivência. Então, o ponto central é esse. O ato literal de canibalismo nunca teve um motivo só. Era muito mais do que aquele estereótipo do selvagem. Era uma prática cheia de significados. Podia ser um ato de desespero por causa da fome, um ritual para ganhar a força de um guerreiro derrotado, ou até uma cerimônia para mostrar poder absoluto sobre o outro. Essa citação é de arrepiar, né? E ela nos joga de cara na realidade histórica. É de uma crônica do século VIII lá na Europa e descreve o nível de desespero que a fome causava. Não estamos falando de um ritual exótico e distante, mas de uma realidade brutal bem no coração do que um dia seria o Ocidente. Ok, com todo esse contexto histórico na mesa, agora a gente pode fazer a virada de chave. Vamos ver como esse ato físico se transformou numa metáfora superpoderosa nos dias de hoje. E aqui está a definição central de toda essa análise. Antropofagia simbólica é basicamente sobre a apropriação. Em vez de comer a carne, se come a essência política e social de uma pessoa ou de um grupo, absorvendo aquilo que dá poder e influência a eles. Essa tabela deixa a comparação bem clara, né? O objetivo deixa de ser a força física e passa a ser o poder político. O método evolui, em vez de consumir o corpo, se destrói a reputação, a imagem pública. Mas o resultado, tanto num caso quanto no outro, é o mesmo: aniquilar o outro para se fortalecer. Certo. Agora vamos trazer esse conceito abstrato direto para o campo de batalha da política moderna. Como é que essa devoração acontece na prática, no dia a dia? E essa ideia não é de hoje, não. A fonte da nossa análise conecta esse pensamento direto com Maquiavel. Lá em O Príncipe, a lógica é essa. Para se manter no poder, um líder não pode só derrotar os rivais. Ele precisa inutilizar esses rivais e, no processo, absorver a força que eles tinham. Dá pra gente até criar um passo a passo desse processo. Primeiro, o alvo é escolhido. Depois, sua imagem pública é destruída, de forma metódica. Em seguida, o que era dele, eleitores, pautas de sucesso, é incorporado. E o resultado final, a aniquilação política. O rival simplesmente se torna irrelevante. E aqui estão os exemplos práticos. Campanhas de difamação, vazamentos estratégicos de informação, a tal cultura do cancelamento e até mesmo se apropriar das pautas de um adversário derrotado, tudo isso são formas de antropofagia simbólica. São táticas para devorar a influência e a base de apoio do outro. Bom, agora vamos dar um passo atrás e olhar a foto inteira. E se não forem só os políticos, individualmente, que fazem isso? E se o próprio sistema em que a gente vive for antropofágico? A análise que a gente está explorando aqui faz uma afirmação bem ousada, quase um clímax. A forma mais completa de canibalismo moderno não é praticada por pessoas, mas pelo próprio sistema socioeconômico que nos cerca. De acordo com essa linha de pensamento, o sistema capitalista é canibal por natureza. Ele se alimenta do trabalho humano,
consome os recursos naturais de um jeito predatório, joga as pessoas umas contra as outras numa competição sem fim e absorve as culturas para transformar tudo em produto. É um sistema que precisa consumir para poder continuar existindo. E aqui a gente chega na tese final e bem arrepiante dessa análise. O sistema não só devora, ele nos ensina a devorar. Ele cria um ambiente, uma pedagogia, para que essa competição e essa apropriação do outro virem a regra do jogo, apagando a linha que separa o simbólico do literal. E a gente termina com essa pergunta que é um convite para a gente olhar o mundo ao nosso redor com essas novas lentes. Se a política, a sociedade e a economia são formas de consumir o outro, a pergunta que fica no ar é: quem ou o que está no cardápio hoje?